Bom dia, galera, que está aqui nos acompanhando, né? Mais esse webinar da Liga Ventures. Estou hoje aqui com o Marcos Gurgel, diretor de inovação do iFood. Logo mais a gente vai começar. Vou dar um intervalo aqui de no máximo 5 minutos para a galera ir se conectando entre sair da primeira reunião do dia. Mas hoje a gente vai falar muito sobre o status de inovação e de inteligência artificial com as startups aqui no Brasil. Então, um prazer ter vocês aqui. Para a galera que quer se conectar, fique à vontade de mandar já perguntas no chat, de mandar o seu perfil no LinkedIn, se quiser compartilhar algo. E, inclusive, já conta aí se vocês estão usando alguma solução de IA na solução de vocês, na empresa de vocês. Vai ser um prazer a gente bater essa bola hoje. Gurgel já tem fã-clube aqui, ó. Já tem gente mandando um super Gurgel aqui. Eu não tô conseguindo ver aqui, mas Vai estar no chat aqui, mas beleza. Vou te tranquilo. passando qual que é a questão. O Alexandre Caramachi. Olha, o monstro, o cara que vai dominar o AI no Brasil, cara. Nunca vi um cara tão empenhado em, cara, mover essa comunidade de AI aqui por aqui junto com o Pedrão. Boa. Mas 3 minutinhos, 2 minutinhos aqui para mim, a gente já começa, galera. Já mandei o meu contato aqui para vocês no LinkedIn. Se alguém mais no chat, né, do LinkedIn e o e-mail. Se mais alguém também quiser trocar contatos aqui, fica à vontade e a gente já começa o nosso bate-papo. Maravilha. E aproveitar esse tempo aí, Gui, enfim, desse warm-up que a gente está fazendo. Cara, não tem como não estar pensando em outra coisa, fora o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E não é aqui uma, uma provocação, e acho que não é nem o tema, mas a gente está falando tanto, né? Assim, a gente vai gastar 1 hora aqui falando de tecnologia, a gente vai falar 1 hora falando de inovação, a gente vai falar 1 hora sobre uma disrupção que está acontecendo, né, em tudo que a gente tem visto nos últimos anos e Uhum. que tende a acontecer nos próximos anos. E acho que fica a reflexão para a gente de, cara, como que a gente não está usando esse tipo de tecnologia tão avançada para evitar danos e coisas catastróficas como os que aconteceram no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? Então, acho que vale aqui uma reflexão. E ontem a gente estava com um grupo que está sendo formado de uma associação de corporate venture capitals, que, porra, tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo se matando para ganhar dinheiro e vamos gerar valor para a economia como um todo. Acho que isso é super importante. Mas a principal discussão da associação é, cara, eu quero que o Brasil seja um país melhor para empreender, ponto. Né? Eu não quero, né, acho que o intuito e o propósito da associação é, cara, que o empreendedor encontre um ecossistema mais saudável para empreender. Uhum. Fazendo um depara desse paralelo, cara, puta, que a gente tem uma discussão super legal hoje aqui sobre o uso de inteligência artificial, mas que fique a provocação de que, porra, dá para ganhar muito dinheiro com isso, cara, mas dá para fazer muita coisa legal também, entendeu? Para a sociedade como um todo. E às vezes me frustra a gente tá tão evoluído por um lado e por outro, cara, a gente não conseguir prever tragédias dessa magnitude, pô, mesmo com tanta disrupção, tecnologia, Disrupção. falando que a gente está no topo da curva de um monte de coisa, puta, e ver coisas tão tristes acontecendo no Rio Grande do Sul. Esses sobressaltos assim de extremos, né, que a gente tem ainda socialmente, ainda infelizmente choca a gente quando a gente olha do ponto de vista de tecnologia e de avanço, né, da sociedade. Parece que tem coisas que a gente ainda está com o freio de mão muito puxado e a tecnologia não serve ainda para esses fins, né? Ou a gente não aplica, né? Mas enfim.
É só uma provocação para a gente, em próximos capítulos, voltar a falar sobre isso. Ótimo, muito bem lembrado e já agradecer aqui pela reflexão e também já desejar aqui que possa ficar o mais rápido possível tudo bem ali para o pessoal do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, das cidades vizinhas ali, que também a galera se mobilize aí para ajudar essas pessoas que estão precisando tanto de ajuda e com tanta urgência. Vamos lá, já deu 10:05 aqui. Vamos começar de fato o nosso webinar Startup Landscape Inteligência Artificial. Novamente, bom dia aqui para todo mundo. Bem-vindas e bem-vindos. Sou Guilherme Massa, sou cofundador e CMO da Liga. E vai ser um prazer a gente discutir hoje sobre os avanços da inteligência artificial no Brasil, no mercado de startups. E já trazer aqui para a mesa, esse material nosso está disponível para download para vocês lá no site da Liga em parceria com o iFood, e por isso o Marcos Gurgel, que é o diretor de inovação do iFood, está aqui conosco hoje. Vou pedir para ele se apresentar, contar rapidamente a trajetória dele e, em particular, falar. Vai ser difícil de pedir esse pitch aqui para o Gurgel, mas falar: inteligência artificial está com que prioridade no iFood hoje? Vou começar de trás para frente, cara. Isso é a prioridade um dentro da companhia, isso não é de agora. A gente trabalha com inteligência artificial desde 2018, então a gente não entende, a gente olha assim para o que está acontecendo no mercado e entende todo esse hype. A gente já vem trabalhando com isso há mais de 6 anos. É, eu acho que hoje é prioridade número um. A gente chegou a mudar estatuto da companhia, se apresentando como uma empresa de inteligência artificial. Eu tenho um chapéu dentro da companhia como dono da área de inovação interna, olhando também para o nosso modelo de inovação aberta e como a gente olha para todo o relacionamento do iFood com o ecossistema. E o último e terceiro chapéu, responsável não pela área de AI, mas pelo que a gente chama de programa de inteligência artificial dentro da companhia. E aí depois eu fico integralmente aí, à disposição de vocês para explicar qual que é a diferença de ter uma área de AI e um programa de AI, qual que é a diferença em você ter projetos de AI versus um programa de Um AI e tudo programa. mais. Nossa, maravilhoso, e tomara que a gente vá pegando um pouco aí dessa experiência aqui ao longo do nosso webinar. Maravilha. Já tem uma galera já mandando perguntas, vou pedir para vocês continuarem mandando ao longo da apresentação. Se tiver alguma deixa, eu já faço aqui as perguntas para a gente tabelar com o Gurgel, mas no final a gente vai separar uns 15 minutos para discorrer sobre elas, e até para a gente percorrer aqui alguns dos dados do que a gente levantou. Para o pessoal que nos acompanha aqui como liga, provavelmente vocês já têm contato conosco, mas não tem muita gente não tem ideia da amplitude, né, da atuação da liga hoje. Hoje a gente está trabalhando como uma maior rede de inovação com grandes empresas, ajudando desde a parte do planejamento e do estratégico, da ideia das tendências e desafios que as empresas possam viver, seja em ambiente mais de eficiência operacional ou coisas mais de transformação e passando por toda a jornada de busca dos melhores soluções, os melhores, como o Gurgel está falando, dos programas, né, da forma de articular essas iniciativas, de fato conectar esses projetos para os experimentos acontecerem e, se for a gente tiver sucesso nessa jornada, depois pensar até na escala, eventualmente pode ser na escala dos projetos, no rollout ou então no investimento, na aquisição, e sempre fazendo uma governança grande desse projeto. Como base desse material, a gente está falando aqui da Startup Scanner, que é uma das soluções da Liga, que é o nosso database, e que a gente disponibiliza esse database para as empresas, para que eles possam fazer esse trabalho de busca de startups com mais constância, se eles estão focados no matchmaking, ou então acompanhar tendências que muitas empresas acabam usando para isso. O cara quer saber como está o movimento de um mercado, como que estão algumas soluções, ainda não necessariamente para usar, mas para acompanhar como uma parte de inteligência. Para a gente entrar de fato aqui nos dados do relatório, antes eu vou convidar a galera a entrar no nosso grupo de inovação, em que a gente tem mandado esses relatórios em primeira mão, vai começar a fazer alguns convites para eventos que vão ser exclusivos. Inclusive, em breve a gente vai ter um encontro aqui, que o Gurgel foi o nosso palestrante no último deles, no Liga Network Experience, e que a gente vai convidar algumas pessoas desse grupo. Então, se você quer participar de um evento mais seleto ali, com gestores de inovação de outras empresas, nesse grupo você vai poder ter acesso. E Gui, E só aqui no deixando chat claro que também,
por favor. Desculpa te interromper, só deixando claro, cara, que a casa continua aberta, o escritório do iFood continua aberto. A hora que você quiser rodar esse programa, rodar esse evento lá dentro do iFood, cara, o convite está mais do que feito. Maravilha, obrigado aí. Vamos fazer novamente, sim. Vai ter o link aqui também no chat para o pessoal que não conseguiu pegar com o QR Code ou está acompanhando aqui no computador. Vocês conseguem ver. Vamos lá, vamos falar dos dados então que apareceu nesse landscape. A gente já soltou vários materiais nesse ano, mas a gente achou oportuno fazer um recorte de inteligência artificial e daqui já faço o primeiro disclaimer, né? Até porque depois eu vou pedir ali a visão do Gurgel sobre esse tema. A gente está falando sobre inteligência artificial como um todo. Não está falando somente de inteligência artificial generativa, que obviamente é um tema que está bastante em alta ali por conta de várias soluções, e talvez seja o que deu uma chacoalhada ali do ponto de vista de disruptura no mercado. Mas dentro do Brasil, numa base que a gente tem aqui de mais de 60 mil startups, a gente mapeou 772 startups que declaradamente estão usando inteligência artificial, de novo, não necessariamente generativa, mas inteligência artificial nas suas soluções. E aqui são as 5 categorias com maior uso, né, em volume de startups. Agronegócio é o primeiro, com 13% dessa base, as health techs com 11%, martechs, soluções para marketing, automação, né, de busca de geração de demanda, 9%, retail techs para o varejo, 9%, e content economy com 9%. Daí é interessante de ver que martechs e content economy que fazem muita produção de conteúdo e muita exposição para o cliente final em redes sociais, em e-mail, em criação mesmo, aparecem aqui com grande destaque. Antes de passar a palavra para o Gurgel, eu queria passar aqui os casos de uso principais que a gente viu nessas 5 categorias. Então, em agronegócio, agricultura de precisão, automação de máquinas, análise preditiva e veículos autônomos. Então, estamos falando de coisas bastante distintas. Ora, sim, na hora do plantio, ou então já na análise preditiva, que pode ser antes, durante e depois, que pode ter análise preditiva, por exemplo, para preço, da produção que você vai escoar, para o melhor frete. A agricultura de precisão também é antes e durante o plantio, e dos veículos autônomos e automação das máquinas, já pensando muito nas culturas de mais larga escala. Mas, inclusive, tem soluções aqui usando drones junto com as soluções de agricultura de precisão. Para self-techs, processamento de imagens, muitas vezes baseado em exames clínicos, mas em alguns casos também para estética e para pegar o indivíduo mesmo, né, a pele, ou pegar algum tipo de comportamento. Personalização de tratamentos, pesquisa e desenvolvimento no tratamento de medicamentos e o monitoramento de pacientes. Para as Martechs, como eu tinha falado, recomendação de produtos e serviços, então conseguir uma personalização maior nessa recomendação, a segmentação do público, a automação no atendimento, e talvez aqui é um dos lugares que a gente tem visto um uso maior, assim, de modo geral, no mercado, né? Usar atrelado a bots, essa inteligência artificial, e a promoção de ofertas personalizadas. As retail techs falam muito de back-office aqui, de automação de processos, de análise de ruptura, né, de estoque e na gôndola, prevenção de fraudes e atendimento ao cliente. Então, achei interessante que no varejo a gente fala muito mais ainda de coisas aplicadas à operação do varejo e menos ao contato com o cliente, sendo que as Martechs estão falando exatamente o contrário. E, por fim, as startups de Content Economy, o Copilot para criação de conteúdos, acho que é o lugar onde o pessoal realmente está derretendo o chat GPT ali e as outras soluções, né, para criar conteúdo, transcrição, análise de sentimentos e a edição. De tudo isso aqui que a gente está vendo, Gurgel, onde que você vê que tem mais aplicação para o negócio do iFood e dentro desses casos, se tem algum que te chama mais atenção, que te deixa mais apaixonado assim de ver a coisa evoluir? Legal. Cara, vamos lá, Gui. Eu acho que um ponto que é super interessante primeiro, a gente deixar muito claro que quando a gente pensa em iFood, talvez a gente pense em food delivery, e aí muita gente associa de que, puta, o iFood está olhando única e exclusivamente, né, para food tech, ou que está olhando
exclusivamente para logística, alguma coisa desse gênero. E, efetivamente, acho que tem 2 braços importantes aqui, né, dentro do chapéu de inovação do iFood. O primeiro é a nossa ligação e intersecção com a Prosus, né, o nosso grupo investidor e controlador, e a Prosus, sendo um dos maiores grupos de investidores de AI do mundo, dá para a gente visibilidade e, efetivamente, de tudo que está acontecendo no que diz respeito a AI, não só no Brasil como no mundo, e determinados tipos de tendência. Mas quando a gente olha, por exemplo, para essas aplicações, para as 5 aplicações que estão aqui, todas elas, se você efetivamente for colocar o chapéu de inovação que a gente entende como certo dentro do iFood, você estaria procurando oportunidades nas adjacências da companhia. Você está procurando oportunidades naquilo, né? Você obviamente pode achar alguma coisa que, como você bem comentou, melhora a eficiência do meu food delivery, melhora a eficiência da minha entrega, melhora a eficiência da customização de solução para o meu cliente final. Tá ótimo, isso faz parte. Mas a gente entende isso, de certa forma, como poderia chamar aqui, na teoria, de uma inovação incremental, por mais que seja disruptiva, mas você está melhorando algo que já existe, sendo que o time gasta boa parte do tempo olhando para a adjacência ou criação de novos negócios. Quando você pega, por exemplo, aqui em AgTech, eu gosto muito do exemplo dos Estados Unidos, da FarmWise, que ela, efetivamente, no final das contas, ela combina, né, o uso do que você colocou ali de automação de máquinas com o que a gente tem visto que, assim, o next step do que a gente vai estar falando daqui a 6 meses, esse novo relatório, provavelmente a gente vai estar falando de agentes de AI. Né? E esses agentes de AI, eles podem efetivamente ser agentes meramente técnicos ou efetivamente, como já acontece na China, na Ásia, são agentes que efetivamente estão executando, máquinas que estão executando determinadas operações. E a FarmWise, ela é exatamente isso, né? Ela prevê, em cima de análise de dados, determinadas ações que os robôs delas têm que fazer para melhor cultivo, para eliminação de agrotóxicos e tudo mais. E aquilo ali para a gente é algo que é interessante, a gente voltando ao mote do iFood de alimentar o futuro do mundo, aquilo ali representa, cara, a redução do preço de comida. Quando você fala de redução de preço de comida, você fala de redução do preço de insumo para restaurante, que você fala de redução de preço, no final das contas, para a pizza que o Gui vai pedir na sexta-feira à noite. Né? Quando você olha para a Health Tech, de uma maneira geral, eu particularmente, sem defender A, B ou C aqui, eu acho que o pessoal da SAMI, lá do Gui, Berardo, cara, tá fazendo um trabalho excelente de pegar... você pode pegar a Alice, SAMI e tudo mais, mas eu acho que a SAMI, particularmente, tem feito um esforço muito grande da internalização do uso de inteligência artificial dentro dos procedimentos internos deles. Esse eu tenho disclosure, não posso falar, mas para você ter ideia, isso é um dos grandes investimentos que acabaram de acontecer pela Prosus lá fora, e é um ponto que a gente entende como extremamente delicado. Né? A separação que a Prosus faz é que, assim, a minha recomendação de uma calça jeans para o massa, ela tem um range de possibilidade de erro, de alucinação. Né? Eu posso recomendar para você, você me dá determinado tipo de input, eu te falo, cara, uma calça laranja com bolinha verde, você fala, cara, pô, essa IA é maluca. No caso de um atendimento médico, de um caso de você está lidando com saúde de pessoa, a Prosus também entende, e hoje, digamos assim, o estado da arte de AI diz que você não pode ter alucinação, ou seja, você está num caso binário onde você efetivamente não testa aquela tecnologia no cliente final apenas quando você tem 100% de acurácia naquilo que você está fazendo. Hoje a Prosus investe numa empresa que está fazendo exatamente isso em Health Tech na Europa, que está ajudando exatamente a eliminar as etapas que a pessoa precisa fazer para ter um determinado tipo de atendimento. No caso de Martech aqui, que é algo que a gente ama, a gente não olha para a Martech com o chapéu de iFood, ou seja, a gente está usando inteligência artificial proprietária nossa para fazer marketing, mas a gente está usando inteligência artificial de parceiros, de startups, para fornecer esse determinado tipo de serviço para os restaurantes, para merchants, enfim, para os parceiros que estão dentro da nossa plataforma. Eu, particularmente, gosto muito do caso da Advolve, empresa de brasileiros, fundada por brasileiros, ainda estão fisicamente no Vale do Silício, mas são pessoas que estão automatizando muito a questão de criação, né, de Martech, principalmente para a SMB, que eu acho que é ali que tem um pulo. Não sabia que era de Goiânia. Acho que é Jorge, o nome do founder. Enfim, ele acaba morando no Vale do Silício. Dentro do Retail Tech é a nossa, digamos assim, a nossa praia. Os nossos restaurantes, merchants,
loja, pouca gente sabe. A gente, pô, já tem mais de um ano que a gente está vendendo non-food items, né? Então, eu vendo efetivamente perfume, havaiana, camisa, relógio e outro tipo de coisas dentro de dentro. Mas quando eu olho para casos internacionais, eu acho que você poderia pegar o caso da Sheins, do que a gente colocou ali. A Sheins é hoje quem melhor está fazendo no mundo eliminação de ruptura e recomendação de itens, né? E apesar de não ser uma startup, a gente se espelha muito no que ela e na Alibaba tem feito, no que diz respeito à parte de retail tech. E para fechar aqui, Content Economy, dá mais um exemplo, né? Assim, a gente cria nossos conteúdos proprietários e olha para isso com carinho quando a gente olha tecnologia interna para a gente fazer content pro iFood, mas quando a gente quer jogar isso para uma base de 500 mil restaurantes, a gente está fornecendo ferramentas para eles desenvolverem isso. Seja ferramentas novas, seja ferramentas como, por exemplo, da Inner AI. Dá um exemplo aqui de o que para a gente é interessante com Content Economy. Se você depois der uma olhada no pessoal da Transform, se eu não me engano, não lembro se eles estão nos Estados Unidos ou na Europa, mas a Transform é um caso clássico que a Prozis olha, por exemplo, com um olhar de fora, de que é para ali que a gente está indo no que diz respeito à criação de conteúdo, é para ali que a gente está indo no que diz respeito à content economy lá na frente. A grande pergunta é, a gente ainda não sabe nem qual é a aplicação que a gente vai ter no caso do Transformer. No caso de Inner AI, a gente está vendo hipereficiência, assim, melhoria dos resultados dos nossos merchants usando plataforma de terceiro. Muito legal. Bacana que você conseguiu passar de alguma maneira todos, e eu achei interessante de você colocar no caso das retail techs, em particular essa parceria que vocês acabam fazendo. Se puder, conta um pouco do como estrategicamente vocês têm pensado quando é usar a IA proprietária Prosus com iFood e quando que tem valido a pena trabalhar em conjunto com o ecossistema. Tá bom. Cara, vamos lá. Big number só para a gente assim, assentar o que é AI no iFood, né? Então, AI começa no iFood mais ou menos 2018 e a gente está falando de modelos preditivos, análise de dados e AI de uma maneira estrito senso, por assim dizer. E mais ou menos ali, final de 2009, início de 2000, a gente compra a Hekima, né? Tida como uma das empresas pioneiras dentro de AI, dentro de referência, dentro do Brasil. Se você pega hoje o time do Thiago Cardoso, que toca a área de AI dentro da companhia, a gente está falando de mais ou menos 260 pessoas só olhando para a inteligência artificial, at all, né? E dentro desse time de 260, você está olhando para mais ou menos 80 desenvolvedores dedicados à criação de LLMs proprietários. LLM proprietários do iFood. A gente construiu isso, alguns de maneira isolada, em bons casos, a gente fez isso de maneira conjunta junto com a Prozis. No geral, a gente está falando de um time, cara, de uma empresa de 6 mil pessoas, a gente está falando de 2.500 pessoas num time de tecnologia, tá? Dos quais hoje a gente trabalha com 140, 150 modelos diferentes de AI. Hoje, quando a gente lá atrás comentou sobre qual que é a diferença de um programa de AI para uma gama de projetos ou um escritório de projetos de AI, a principal diferença é que a gente trabalha hoje com o que a gente chama de uma Genplat, ou seja, a gente trabalha com uma plataforma, né, de inteligência artificial. Essa plataforma é uma plataforma multi-LLM e dependendo do tipo de caso de uso, eu posso direcionar isso para Bedrock, eu posso direcionar isso para o Google, eu posso direcionar isso para a Amazon, eu posso direcionar isso para a OpenAI, eu posso direcionar isso, enfim, dependendo do tipo de caso de uso, eu devo direcionar para aquela LLM que me dá, digamos assim, a melhor resposta, a resposta mais barata, a resposta que faz mais sentido. Eu não preciso, para um caso de uso tão simples, ficar usando um chat GPT-4 que tem um custo de request tão alto, e eu poderia usar um outro tipo de LLM. No geral, assim, e tentando agora chegar no ponto da tua pergunta, o grande effort que principalmente Diego e Fabrício têm puxado nos últimos 2 anos é de que a gente quer, ponto principal, de que eu tenho ambassadors de inteligência artificial dentro da companhia que estão efetivamente disponibilizando ferramentas na mão de todos os funcionários, mas dentro de uma empresa de 6 mil pessoas, hoje eu tenho 3.200 pessoas usando diariamente inteligência artificial ali dentro. Quando a gente desce naqueles casos que a gente comentou mais ou menos há 1 mês, 2 meses atrás, sobre uso de inteligência artificial, eu estou falando que o time do Diego, que é responsável pelo time jurídico, o time de advogados do iFood desenvolveu uma ferramenta de AI para análise de contratos. O time de procurement do Diego, efetivamente, o time lá de compradores, desenvolveu, sem auxílio de ferramenta terciária, sem auxílio de ferramenta do time de AI,
desenvolveu uma ferramenta para você otimizar os processos de compra dentro da companhia, reduzindo 80% o tempo de análise de contratos e ferramental que você tem de pagamento de notas e tudo mais, e eles desenvolveram isso por conta própria. Eu estou dando essa volta para chegar no ponto onde a gente tem estimulado muito para que os nossos modelos proprietários sejam utilizados pelas áreas internas. Mas Tá. quase na grande maioria das vezes, quando a gente vai oferecer ou colocar alguma coisa na mão, seja no meu cliente, seja no meu restaurante, seja no meu entregador, aí sim a gente está usando, vamos chamar assim, a parceria, está usando soluções externas que eventualmente já estão prontas. Né? Eu diria que no overall cases do que a gente chama de jet skis, que estão porta para fora, eu diria que quase que 80% desses projetos eles estão sendo feitos em parcerias e alguns deles a gente está testando internamente. Hoje, cardápio digital, cardápio inteligente, foto de cardápio e transformação da foto efetivamente na leitura do cardápio, a gente tem feito isso de maneira, digamos, proprietária. Agora, você pegar uma ferramenta que já está pronta, como criação de conteúdo da Inner AI, você pode oferecer isso para um restaurante SMB para ver se ele efetivamente acha aquilo interessante ou não. Maneiro. Acho que eu vou explorar um pouco mais isso daqui a pouco, porque achei Vontade. interessante de vocês falarem de todo o ecossistema, né? Então tem horas que é um uso interno, tem horas que é como viabilizar essas soluções não pro iFood, mas no ecossistema iFood. Então os merchants Perfeito. precisam também disso, né? É muito Perfeito. legal. Como crescimento da base, quando a gente olha em quantidade, e daí é muito legal do Gurgel já ter colocado as diferenças de como eles estão tratando, acho que como uma empresa que é benchmark de uso de IA no Brasil, de como esse assunto, na verdade, já era explorado há muitos anos, como ele colocou a expressão estrito sensu aqui, né? Mas que nos últimos anos a gente vê um crescimento grande de aplicabilidade já para o negócio numa questão mais de aplicações de áreas de negócio e também de áreas de suporte. Então, como falou, pô, de repente o jurídico, compras e vários outros departamentos vão demandar, e antes talvez estava mais dentro de uma área de análise de dados, de predição, de comportamento de consumo, de customer insights. Nos últimos 2 anos, talvez muita gente pode falar assim, nossa, Guilherme, mas parece que a gente chegou num platô aqui, né? Passou 2021 de 700 até 750 nesse ano. Primeiro é importante olhar que se vocês pegarem vários outros materiais dos landscapes da Liga, vocês vão perceber que os últimos 2 anos, em quantidade de startups, a gente chegou no Brasil mais ou menos nesse movimento, porque com a crise econômica ali de 22, 21 para 22, que afetou globalmente vários mercados, muitas big techs acabaram tendo redução de time, enfim, a gente tem um movimento global macroeconômico. Muita gente que queria empreender segurou no emprego ou manteve ali uma linha de renda. E daí não se surgiu a quantidade de startups que a gente tinha antes. Segundo, é que com também o movimento como se fala aí no mercado do inverno das startups, né, uma fluidez menor dos investimentos em venture capital, quem estava apostando nessa receita para criar novos negócios teve que ser mais conservador. Então não é que não surgiram novas startups, mas a galera em volume diminuiu a quantidade de novas e ao mesmo tempo a galera que por algum motivo descontinuou a sua solução, afinal de contas estamos falando de startups, é um cenário de alto risco e um jogo de apostas grandes, né? Retorno alto, mas também uma taxa de mortalidade alta. A galera que foi descontinuando o negócio ou foi sendo adquirida não repôs, digamos assim, o ritmo de crescimento que a gente via nos anos anteriores. Mas o fato é, a gente ter 750, se a gente comparar com os mapas, né, setoriais que a gente tem na liga, ele seria o terceiro maior do nosso ecossistema Brasil, só perdendo para as agtechs e para as fintechs. Lógico que inteligência artificial é alguma coisa cross, né? Não é um mercado sozinho, digamos assim, mas é muito relevante e a gente está vendo, como colocou o Gurgel, uma profusão de ferramentas que permitem que, eventualmente, eu use desde um chat GPT, mas alguma coisa proprietária, junto, e que, de repente, a minha plataforma, o meu serviço, já entregue inteligência artificial com muito mais rapidez e daí, em paralelo, se desenvolva coisas com uma aplicabilidade muito específica do seu segmento. E a gente vê isso em vários dos mercados, né? Quando a gente fala de distribuição, acho que não tem grandes diferenças do que a gente vê na distribuição de volume de startups
no Brasil como um todo, mas nos chama a atenção aqui que Paraná, né, e Curitiba tem sido um lugar com muita utilização e geralmente no perfil demográfico, assim, Brasil, de número de startups, Curitiba está ali um pouco mais para baixo no ranking em volume de startups ou em outros segmentos. Então, bacana de ver isso no sentido de que dá para aplicar em todos os lugares e que ecossistemas que se amadurecem localmente podem ter um papel fundamental de impulsionar essas tecnologias. Aqui vou fazer um chamado para vocês, todo mundo que estiver vendo aqui as startups, tinha falado do apelo aqui da Liga de pegar a jornada toda de inovação. Ah, Guilherme, eu estou aqui numa grande empresa, adoro ver o caso do iFood, mas aqui é diferente. Então, se você está dificuldade de aplicar a inteligência artificial ou ver qualquer outro tipo de solução na tua empresa, faz contato aqui com a Liga que a gente vai ajudar, inclusive já trabalhando, inclusive com o iFood em vários temas de inovação aberta. Então vai ser um prazer ajudar vocês. Vamos lá, vamos para o perfil das startups, que eu acho que agora vão ter coisas interessantes também para o Gurgel colaborar aqui na hora que a gente fala sobre maturidade das soluções. A gente fez um recorte dos últimos 4 anos para olhar o que está crescendo mais. Curiosamente, não se destoou muito das principais categorias em volume. Agtechs ainda é o maior, Healthtechs é o segundo, Martechs, Retail está lá, mas as fintechs apareceram bastante aqui. É, do ponto de vista de soluções que vocês têm olhado, Gurgel, o quanto a questão da maturidade versus ser um caso de uso muito específico, que ainda exige, né, mais desenvolvimento, tem chamado a atenção na avaliação de vocês? No fim, vocês procuram coisas mais maduras hoje, em quantidade, ou coisas mais para experimentar novos casos de uso? Cara, eu acho que cabe umas 3 respostas aqui. Vou te falar Gurgel barra time interno, tá? O que a gente tem tentado desenvolver internamente, como 95% das companhias, tem sido casos de ganho de eficiência, né? Tem sido ganho de produtividade. Eu tenho hoje um backlog deve ter algo próximo de 180 e poucos projetos internos de inteligência artificial que estão sendo testados, os jet skis, como a gente chama, dos quais a grandíssima maioria deles são de casos internos, e na grande maioria dos casos internos, sem nenhum problema de falar isso abertamente aqui, a gente não conseguiu escalar. E aí eu vou tomar 30 segundos para fazer aquela brincadeira do elevador alemão. Não sei quem viu esse case, virou meme e tudo mais, que o cara entra na porra do elevador lá, e aí o elevador funciona por comando de voz. Aí ele fala andar 16, 26. Aí ele fala, não, 20, 16, 36? Não, porra, 16. Ele, é 6. Aí o cara ficou desesperado e fica nessa brincadeira, e o vídeo é engraçado. E no final das contas, assim, a tela de apertar o botão estava na frente dele, né? E a gente sempre usa esse exemplo para, cara, uma coisa é você criar a tecnologia para efetivamente sanar uma dúvida ou uma dor do teu cliente, que está melhorando a experiência de caso dele. Outra coisa é, eu vou botar comando de voz dentro do elevador, cara, tendo um botão que é só fazer isso e tirar. E aqui acho que é uma provocação que a gente se faz a gente experimentou uma cacetada de coisa, a porta para fora, para botar na mão do massa, para botar na mão do cliente final, que o cliente olhou para aquilo e falou assim, que legal, que divertido, mas eu prefiro apertar 2, 3 botões aqui e já ter o meu pedido, cara, da maneira como eu fazia de uma maneira tradicional. Isso é a gente olhando internamente. A Prozos, ela tem um approach que para mim é um approach muito interessante, que ela está vendo o que a gente chama assim do edge de tecnologia, ou seja, ela não olha para vou usar inteligência artificial generativa para atendimento de cliente. Ela está olhando, cara, o que a gente vai usar ou falar ou discutir no que diz respeito à inteligência artificial daqui a 3, 4, 5 anos. Então, efetivamente, ela está olhando assim, para o edge de tecnologia do que está acontecendo lá na frente. Né? E quando a gente procura parceiros, acho que é o terceiro layer daqui, a gente normalmente está procurando soluções já prontas e maduras para casos de uso que funcionem. Aqui eu acho que é um ponto importante para uma grandíssima maioria de players do nosso ecossistema. O que eu quero colocar dessa forma? Existem soluções hoje de inteligência artificiais sensacionais, cara, que eu consigo colocar no McDonald's. Agora, o McDonald's, cara,
é um cliente muito importante, é um cliente muito relevante dentro do iFood, mas é um cliente. O que eu faço com os outros 499.999 restaurantes? Né? Então, eu acho que assim, a gente procura casos de uso que sejam dores compartilhadas por uma grande parte da minha base. Caso contrário, você vai pegar e vai, aqui sem demagogia, mas você vai tornar um grande player maior e vai, distanciar, digamos assim, o pequeno empreendedor vai continuar assim, sendo menor do que esse outro competidor dele, entende? Então, nessa hora, precisa ser algo já um pouco mais validado para que não tenha tanta fricção na ponta na hora deles usarem. Validado, vírgula, fácil de um cara que toca uma hamburgueria com 3 funcionários usar isso. Não adianta eu Legal. pegar e entregar uma ferramenta de inteligência artificial que você vai falar, cara, agora você lê essa base de dados, analisa isso aqui, faz essa. Bichão, ou eu compro pão barato e vou no CEAS GESP às 5 horas da manhã, ou fudeu, não vou ter o que vender. Então, esse cara não pode ter. Se você me der a liberdade, a gente tomou liberdade assim, de fazer um exemplo de uso de inteligência artificial para restaurante, que a gente deixou um botão para o cara apertar perguntando o seguinte: quer que a gente revise a descrição do teu prato? Só isso. E o cara clicava em sim. Se ele clicasse em sim, a gente revia a descrição do prato dele. A gente experimentou isso com 90 mil restaurantes. Teve uma taxa de aceitação de 95% dos restaurantes falaram: quero experimentar. Daqueles que experimentaram, quase 80% deles preferiram a descrição da inteligência artificial do que a descrição que ele tinha tradicionalmente no cardápio. Esse, para mim, é um caso de uso muito legal. Por quê? O cara não sabe quem é OpenAI, SunMantle, não sabe quem é, cara, o que está sendo discutido do Llama, não sabe quem é Bedrock, mas ele apertou um botão e leu que o prato de cheddar dele, cara, se transformou numa descrição muito mais interessante, Interessante. mais bonita, mais chamativa e tudo Atrativa, mais. né? É. Atrativa, perfeito. Usou a palavra perfeita aqui. Ficou mais atrativa. Com um detalhe, com um botão, eu posso te falar que esses caras que usaram começaram a vender mais. Então, no final das contas, assim, esse tipo de solução a gente quer. Esse tipo de solução onde, puta, eu sei que existe uma discussão lá fora gigantesca, tá todo mundo falando de chat GPT, velho, não tem nem tempo para ver isso. Mas se você me botar um botão, 2 botões na frente, cara, que eu tenho 5% mais nas minhas receitas, porra, isso é um negócio que me deixa feliz. Muito legal. Daí já fica a dica aí para os empreendedores que estão nos acompanhando, que é busquem essa aplicação e essa simplificação da tecnologia, que acho que em particular, né, o que a gente tem visto no uso de inteligência artificial há alguns anos foi exatamente essa virada de era uma coisa, digamos, para os engenheiros de dados e que de repente virou uma ferramenta de acesso a áreas de negócio e com facilidade de user experience, em particular quando os prompts aí de inteligência artificial generativa começaram a pipocar. Quando a gente fala da distribuição das categorias, não teve super evoluções assim ao longo do tempo. Na verdade, as agtechs sempre tiveram um destaque bem grande, mas a gente repara que, acho que para o mercado de fintechs, né, elas usam muita coisa, mas ao mesmo tempo o mercado financeiro como um todo também já usava inteligência artificial há algum tempo para análise de dados, né, para um trabalho mais interno de back-office. Então tem muito daquilo que o Gurgel estava falando de talvez você tenha soluções maduras, mas que como que eu aplico isso num negócio? Para um grande banco, ele vai aplicar para o próprio negócio, né? Quando a gente tem um caso como o iFood que vai lidar com uma rede grande de estabelecimentos, talvez vão ter mais soluções, né? Mais casos de uso que é o que ele falou do SMB. Daí aqui a gente chega num ponto, acho que faz até a deixa para isso que a gente estava comentando, quantas soluções de inteligência artificial são usadas para o mercado B2B. Então é interessante porque a gente fala muito hoje aí de, cara, chat GPT, você vai editar vídeos num CapCut da vida, que vai usar, vai transformar a legenda, que vai transcrever o vídeo, enfim, que é tudo coisa que está lotando aí o nosso Instagram e TikTok, e que estaria só nos 14%. Na verdade, a boa quantidade das startups está aqui, ó, servindo outros negócios. Quando a gente faz um recorte, então, por exemplo, para B2B, se a gente comparar a base toda de startups que a Liga tem olhado, está em torno de 56%, ou seja, a proporção é quase metade ali, B2B e o resto das outras categorias. Inteligência artificial claramente está muito mais voltada para a operação dos negócios,
conversa muito com o que o Gurgel falou, né, de melhorar a eficiência, vários times se empoderarem disso, você dá mais autonomia, alivia a fila da TI também, porque daí os times estão trabalhando meio por conta própria, mas a gente está falando de alguns principais casos de uso. Hiperautomação de processos, então é bem o que ele falou, cara, eu não tenho tempo de ficar pegando ali cada um dos pedidos, cada um dos descritivos, isso automatiza muita coisa. Análise de dados, que no fim era é ótimo que o meu cardápio esteja melhor, mas eu quero saber se eu estou vendendo, né? Eu quero saber se o pedido está saindo mais, e se foi depois do ajuste, e qual versão do ajuste. Cibersegurança, que é uma coisa que talvez a gente ouça falar pouco assim no mainstream, mas é um caso de uso muito importante, porque tem sido uma pauta, inclusive nos últimos anos, né? Com alguns casos de sequestro de base de dados ali, mas que você tem que trabalhar muito forte para isso. Eu tive a otimização de processo de atendimento. Nessa parte aqui, quais desses casos de uso aqui que talvez chamem mais atenção para vocês aí no mercado de vocês? iFood e depois para os estabelecimentos que usam a plataforma. Cara, vamos lá. Aqui é meio Gurgel ácido, quarta-feira, tomou café sem açúcar e tudo mais. Eu vou usar uma frase do Steca, nosso CTO, que eu acho sensacional, que é: tome muito cuidado para não resolver um problema que você conseguiria resolver há 5 anos atrás, de alguma maneira, e forçar a resolução desse problema hoje através de inteligência artificial. Muito provavelmente você está meio que assim, usando martelo, né, para serrar uma madeira. Então, esse é um primeiro watch out que a gente, por um lado, a gente quer incentivar muito o uso, mas por outro cara, eventualmente talvez a solução não seja através de inteligência artificial, seja generativa ou não. Então, a gente toma muito cuidado na hora de forçar as coisas, de, tá, vamos resolver esse problema? Vamos, mas vamos usar AI. Fala, cara, eventualmente não é AI. Tá? Esse é o ponto número 1. Ponto número 2 é que o que você mostrou em termos de dados aqui, ele responde um pouco por aquilo que a gente está vendo internamente hoje dentro da companhia. Qual é a solução que a gente está fazendo para isso? Cara, a gente rodou, a título de exemplo, um hackathon interno com 1.200 funcionários, 100% voltado, eu vou chamar assim, para o meu público-alvo, ou seja, voltado ou para o meu cliente final, ou para o meu entregador, ou colocando solução na mão do restaurante. E o para quê disso era justamente para que a gente tivesse uma massa de projetos que fosse olhar para a eficiência interna, mas que a gente tivesse times também olhando em produtos assim, porta para fora. Quando eu olho aqui para, por exemplo, esse teu slide, a gente hoje está usando inteligência artificial generativa para cibersegurança, a gente está usando isso de maneira proprietária para análise de dados e automação de processos, a gente está usando isso, cara, para otimização de processo de atendimento. E aí eu vou fazer uma vírgula aqui, com maior respeito em cima, porra, isso aqui é dado, é resposta, tá? Mas eu acho esses casos de uso pequenos. Pequenos que eu quero dizer uma empresa lastreada ou com seu modelo de negócio voltado para única e exclusivamente otimização de processo de atendimento, cara, ela vai conseguir conquistar uma base de clientes relativamente média, uma velocidade rápida, porque isso está hypado, mas ela tende a ter um churn gigantesco quando essas ferramentas começarem a se tornar mais baratas, os requests mais fáceis e etc. Então, acho que a única provocação que eu queria fazer aqui, Márcia, é que assim, eu concordo contigo que boa parte da aplicação ela está acontecendo no B2B. Isso eu acho que é até quase que normal, faz parte do processo. Sim. Mas acho que a provocação é a gente, como vocês, como um hub que, porra, conversa com todo o ecossistema. A gente, como uma das empresas que está super interessado em ver isso acontecer, a gente precisa de casos, vou usar um termo aqui, assim, casos mais agressivos. Tá? E quando eu digo casos mais agressivos, a barreira de entrada para qualquer um desses 4 bullets que você colocou aqui, ela é muito baixa. Então, eu não consigo hoje sustentar, seja uma startup, seja um determinado business model, fornecendo única e exclusivamente esse tipo de serviço. Eu consigo agora, durante 2024, 2025,
vai chegar em 2026, cara, provavelmente você vai ter 100% de churn da tua carteira. Por quê? Porque a gente está tentando fazer meio que a forceps o uso de uma ferramenta que está pronta, vamos usar a título de exemplo, um Perplexity, um chat GPT ou uma ferramenta similar, para atender um negócio chamado, por exemplo, otimização de processo de atendimento, cara, que é cutting costs, você reduz efetivamente, você melhora teu EBITDA, mas, cara, daqui a muito, 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 muito pouco tempo, você vai conseguir uma outra solução para isso. Quase que minha provocação aqui, como iFood, uma provocação para a liga, uma provocação para quem está ouvindo a gente, cara, é que tá na hora da gente, assim, deixar de ter a pressa de fazer coisas pequenas, rápidas, e efetivamente fazer moonshots, cara, apostar em coisas gigantescas. É quase como se alguém estivesse entregando para a gente uma caixa de ferramenta gigantesca, com um super tool ali dentro, cara, e a gente estivesse, porra, ainda usando, sei lá, um martelinho, porra, dentro de uma capacidade tão grande que está sendo entregue. O que hoje a gente, porra, tem sido hiper pressionado pelo Fabrício é exatamente isso. Porra, que legal que hoje, assim, o meu sistema de saque funciona melhor, mais rápido, e eu tenho um NPS melhor por parte do meu cliente quando eu estou atendendo ele via inteligência artificial do que quando eu tenho um humano atendendo. Isso, comprovadamente, o meu NPS melhora em quase 20%. Olha que loucura. Isso é legal, porra. Eu estou reduzindo o custo. Ainda assim, a provocação do Fabrício é: isso é bacana. Mas, cara, é para isso que a gente, porra, né, tá disruptando o mundo inteiro? É para fazer, porra, atendimento? E essa provocação dele é efetivamente para a gente pensar em, cara, é, Qual qual o que é o próximo edge disso passo? daqui? Qual que é o Aham. próximo passo? Então, assim, legal, Gurgel, parabéns que vocês estejam fazendo isso, parabéns que vocês tenham conseguido X% de redução de custo por parte de atendimento, legal que vocês reduziram N% aqui os casos de fraude, porque eu consigo, através de inteligência generativa, eu preciso pedir para o entregador que ele, antes de entrar na moto, ele me tire uma foto e faça reconhecimento facial de que ele está devidamente com o seu EPI, com a jaqueta, tá de capacete, tá na moto. E pela foto, muitas vezes eu consigo perceber que esse cara tá dentro de um carro, que ele tá em casa, eu consigo reconhecer o fundo da foto e falar, cara, esse cara não tá pronto, eu consigo cancelar, digamos, a Cancela. autorização que eu tô mandando ali para ele. É legal que eu esteja fazendo isso, isso é bom, isso é prático, isso está melhorando a vida de muita coisa. Mas acho que ainda existe uma provocação do, cara, qual que é o, né? Qual que é o UOL que você vai ver aqui? É, Aham. Eu tem lembro de muita, é uma isso, acho frase que o com cara o mais está evento que a falando. gente trouxe, Gurgel, que o Alex Osterwalder comentou assim: a gente vai acabar vendo muitas empresas que vão morrer eficientes. Que é muito sobre isso, né? Bora, Você velho. está tão preocupado o processo agora está mais automático, ou sei lá, o entregador está com EPI, mas no fim será que o meu mercado é sobre só os entregadores e eles vão entregar as mesmas coisas de sempre e da mesma maneira, o mesmo pedido da pizza? Então, compreendo o que você está falando no sentido de talvez ter casos de uso que possam gerar negócio de maior sustentabilidade e com uma vantagem competitiva mais importante em vez de que não é negligenciando isso, né? Lógico que a pessoa precisa ter o pedido dela mais bem atendido, mas que como gestão do negócio, e daí principalmente estou entendendo o teu ponto, para os empreendedores, né, que vão criar esses negócios, que eles possam ter modelos de negócio com mais robustez e não só olhando, beleza, agora eu pluguei uma IA generativa no chat e agora ele responde de uma maneira um pouquinho mais amigável. Eu vou dar um número só para a gente ter na cabeça. Teve um evento de inteligência artificial voltada para health techs na semana passada dentro do Cubo, né? 100% das empresas que estavam participando ali estavam utilizando, né, farmas enfim, empresas orientadas para a área de saúde, 100% delas estavam utilizando inteligência artificial para otimização de processos de atendimento. Se você pegar um caso de câncer de esôfago, é um assunto que existem 2.114 publicações sendo feitas sobre esse tema por mês, né? É impossível um médico acompanhar tudo que está sendo desenvolvido ali dentro. A provocação que fica é, cara, a farmácia XYZ, ela vai ser melhor ou pior porque ela está otimizando o processo de atendimento e está sendo mais fácil pedir por ali? Ou, cara, o UOL, aquele negócio que a gente vai falar, caralho, vai acontecer quando a gente efetivamente começar, porra, a
reduzir casos de câncer ou efetivamente eliminar câncer, porque a gente está, conseguindo ter modelos preditivos muito mais inteligentes do que a gente tem hoje em dia. É um pouco dessa separação que eu estou querendo fazer entre casos simples que estão acontecendo aqui na base, que, legal, que bom, mas, vamos atacar isso aqui, cara. Aqui que é onde a gente muda a sociedade, entendeu? Muito legal. Para a gente finalizar esse bloco, e até porque a galera encheu de perguntas aqui, eu preciso dar tempo e vou já pôr o Gurgel no modo. Depois ele vai ter que responder muitas perguntas. Sobre investimentos. Acho que o que a gente nota é que 2021, claramente, no ecossistema Brasil, aqui América Latina, foi um boom mesmo. A gente vê essa questão de montante captado muito acima da média, porque a gente tinha valuations muito altos e rodadas muito grandes. Mas acho que o que é importante de notar é que a gente não perdeu necessariamente tração em quantidade de deals nos últimos 3 anos. Lógico que daí estamos falando de rodadas diferentes, de aportes diferentes, mas é uma coisa que a inteligência artificial ainda é um lugar que para os investidores é importante do empreendedor mostrar que está antenado. E daí, como a gente falou lá do ponto de vista de surgimento de startups, as fintechs é onde aparece uma maior quantidade de aportes para investimento e as edtechs também chamando muita atenção justamente para criar essas jornadas com muito mais personalizadas e pensando em casos de uso também para automação das instituições de ensino. Vou fechar esse bloco todo aqui para a gente abrir para as perguntas, porque tem muitas mesmo. Só fazendo alguns convites para vocês. Esse material, então, que a gente mostrou, até com muito mais sofisticação, várias análises, análise do Gurgel, análise do time lá do iFood e também do time da Liga, está disponível para download no nosso site liga.ventures/insights. A gente também tem material de health techs e de vários outros segmentos. Na semana que vem, nós vamos fazer um webinar sobre investimentos no setor de varejo, de retail tech, dia 15. Vamos lançar mais um material específico sobre logística no evento do Frotas Conectadas, dia 21. E no final do mês tem um landscape, já que falamos aqui das fintechs, para vocês está disponível. Vou convidar de novo a galera que quer participar conosco de alguns eventos exclusivos a estar no nosso grupo de inovação e já vou puxar aqui algumas das perguntas que a gente tinha recebido, que tem muita coisa muito legal e acho que bem interessante de ter o Gurgel aqui para trazer o contexto do iFood, de uma empresa que está olhando isso de uma maneira mais, como ele falou, mudou até o documento ali, né, de formalização da empresa, né, de constituição da empresa. Vamos lá, o Lucas tinha colocado o seguinte: como capilarizar a utilização da IA em todos os níveis da hierarquia da empresa? Que ele falou, não parece escalável ter licença GPT-4 para todo mundo, por outro lado, todo mundo subindo planilha. Como fazer essa estratificação, que acho que é o que você falou, talvez não usar bazuca para matar formiguinha. Cara, é para mim? Por favor, Cara, é Lucas, né? Lucas. Eu vou ser super pragmático aqui em função de tempo, tá? A gente. Dois pontos bem objetivos em relação a isso. Primeiro, cara, governança da informação no que diz respeito a risco de dados. Então, se por um lado a gente tem, né, a alta liderança da companhia empurrando para que, a gente precisa fazer muita coisa e fazer coisas diárias utilizando inteligência artificial, eu não posso ter 6.000 caras abrindo contas em LLMs diferentes e transitando informação proprietária por ali, cara, estaria assim, destruída a companhia. Então você precisa de uma rigidez de você ter um único lugar em cima do qual todos os requests estão sendo feitos. No nosso caso, particularmente, a gente foi a 7ª empresa no mundo a se associar à OpenAI, e por conta disso, a OpenAI desenvolveu um modelo proprietário, e sendo qual esse modelo ele foi embutido, embedded dentro do nosso Slack, a ferramenta de comunicação nossa, e isso é disponibilizado para 100% dos funcionários. Beleza? Isso é o como que a gente está operando. Mas eu acho que o segundo ponto talvez seja um ponto mais forte, eu costumo comentar isso em comentários, e não entenda o que eu vou falar como top-down, como não sei exatamente qual é o termo, mas hoje a forma de uso disso ela é muito aberta dentro da companhia. Então, vou usar o meu caso, eu vejo o Diego, eu vejo o Fabrício utilizando essas ferramentas 10, 18 vezes por dia.
E fica a reflexão para você. Cara, se o presidente da companhia usa a porra da ferramenta 18 vezes por dia e chega no final do dia eu não usei, cara, eu começo a me sentir um pouco, cara, tem alguma coisa errada. De alguma É, maneira, então, ninguém está impondo que ele faça, porque só se fosse o cara, conselho. ele tá usando. O Diego hoje ele trabalha 24 horas por dia e num lugar onde a gente consegue ver os tipos de requests que ele tem feito, como que ele tem trabalhado, ele tem usado isso num ambiente aberto e eu vejo o CFO da companhia usando a ferramenta, cara, 20 vezes por dia. Pô, você reporta para o Diego e tá uma semana sem usar, você começa a ficar, bicho, tem alguma coisa errada aqui. Então, assim, Aham. não é um shame forçado, não é nada disso. Mas, porra, é menos do que aquela questão de top-down e é muito mais, assim, uma liderança, por exemplo, onde você vê efetivamente o topo e o núcleo central da companhia executando e usando, e não só falando, né, para baixo da pirâmide, falando assim, ei, usem que é importante, façam que é importante. Você tá vendo o cara utilizar isso, cara, o dia inteiro. Muito legal. Acho que por tabela você acabou já respondendo dúvidas também da Raíza, que tinha falado aqui da questão de governança, e também do Vinícius, de como disponibilizar para não programadores. Mas isso aqui eu também queria que você talvez comentasse um pouquinho. Hoje você falou Slack, então é a interface que o pessoal está usando para fazer esse uso, ou tem outras coisas que disponibiliza para os times, e quando que eu preciso do desenvolvedor comigo? Tá, vamos lá. Começar pelo final. Quando eu preciso do desenvolvedor comigo? Desenvolvedor. Praticamente nunca. O que a gente tem forçado você tem alguns modelos hoje de LLM que já estão embedded dentro do Slack. Você tem um modelo que hoje, se você botar na internet, você vai encontrar ele, e o nome, pode rir, ele tinha um outro nome que eu preferia, mas hoje em dia o acrônimo virou PAIA, e apesar de eu não ser do Rio, a gente não fala paia, mas depois eu fui descobrir que paia é um negócio, Pai é isso aí é paia. generativo é É. complicado ainda. E aí, mas enfim, o nome virou paia, e hoje 100% dos funcionários têm o paia embedded dentro dali do seu Slack. Só para deixar claro que, assim, para alguns outros modelos, a gente vai fazendo recortes de times específicos para usar determinadas evoluções que a gente está fazendo nos modelos. Então, vou pegar um pedaço do time de negócios, com um pedaço do time comercial, com um pedaço do time de produto, e vou colocar ele num segmento, ou num corte, ou num grupo do Slack segmentado, para começar a experimentar determinado tipo de nova ferramenta. Eu quero transformar vídeo em imagem, eu quero transformar imagem em contexto, eu quero transformar texto em geração de vídeo. Eu começo a testar isso normalmente em ambientes menores, dentro da companhia, para depois eu efetivamente expandir isso para o resto da companhia e deixar isso aberto para 100%. Agora, o que o Gui colocou ali, no final das contas, assim, as ferramentas elas estão praticamente 100%, se não tiverem 100%, 95% das ferramentas hoje de criação de texto, criação de imagem, criação de vídeo, criação, leitura de contexto, análise de base de dados, análise de data lakes, tudo isso já está integrado numa única ferramenta. De novo, pelo fato dela ser multiplataforma. Então, para mim, ela é muito mais quase como se fosse um layer que é interface com diversos LLMs, e eu consigo, através daquilo ali, buscar e fazer o request no melhor LLM possível e trazer isso para dentro do Slack de volta. Sensacional. Vamos para a última pergunta no derradeiro minuto aqui do nosso webinar. Fernanda, legal entender mais sobre casos de uso pessoal. Passei o último mês na China e no Japão, imerso em IA e tal, e adorei ver as aplicações do iFood. Gostaria de saber como que vocês estão medindo a eficiência operacional de toda a cadeia de valor com IA. E onde que é mais relevante o uso hoje na hora que fala do produto, iFood. Eu sou usuário, onde que aparece para mim, digamos assim, a inteligência artificial de uma maneira mais importante. Tá. Puta, de novo, vai ter que quebrar em 3 pontos aqui a resposta. Vamos O lá. modelo de jet ski, ele apregoa o que tem por trás do título jet ski é igual a teste. Eu tenho 50 milhões de usuários na minha base, eu jamais vou fazer um teste com 50 milhões de pessoas. Eu provavelmente vou pegar
100 pessoas aqui no Rio de Janeiro, depois eu vou fazer um teste com 200 pessoas no Paraná, depois eu vou fazer um teste lá em Santa Catarina, depois eu vou para o Nordeste, e normalmente eu vou conseguir escalar isso. Hoje, nesse dia, são dia 8/5, eu tenho 314 testes acontecendo simultaneamente dentro do iFood. Provavelmente em alguns você vai ser impactado, em outros não. Existe um lugar dentro do teu perfil lá embaixo que tem assim, laboratório de experimentos, onde ali a gente está efetivamente colocando uma boa parte da nossa base, disponibilizando coisas que a gente vem testando, quase como colocando um lugar aberto até para pessoas participarem e darem sugestões. Agora, como que a gente vai mensurar isso? Depende muito de projeto a projeto. Eu coloquei hoje disponível para algo próximo de 5, 20 mil pessoas, comando de voz para você fazer o pedido por comando de voz. Eu coloquei para outras 50 mil pessoas para você fazer compra de groceries, ou seja, de mercado, você virar para a pessoa, acho que o Gui já viu esse exemplo, e você, ao invés de passar, como normalmente você fazia, um chat ou escrever uma lista de compras, você virar para ele e falar, cara, eu quero fazer uma macarronada, né, um macarrão à carbonara aqui em casa para 4 pessoas. Ele vai automaticamente gerar essa lista, vai colocar todos aqueles produtos ali dentro e vai te gerar a lista automaticamente. Então, assim, depende do caso de uso para a gente medir eficiência. Né? Por exemplo, para esse caso de groceries, a gente está falando muito mais de assertividade. Eu estou tendo alucinação e ir para um carbonara ele está recomendando chocolate. Né? Isso para mim é eficiência se eu estou acertando a lista de compras. No caso de eu fazer pedido de voz e falar, poxa, eu quero hoje uma pizza calabresa, pagando no máximo R$ 50, para ser entregue no máximo em 20 minutos, e ele conseguir me gerar esse pedido, eu estou falando de aumento do número de orders por comando de voz. Então, o KPI ele vai depender em função do tipo de projeto que a gente está coordenando. E aí eu deixo, cara, meus contatos abertos para quem fez a pergunta, porque isso aqui dá para ficar 5 horas falando sobre como a gente tem analisado cada um desses jet skis. Muito legal, cara. Inclusive foi parte, né, do que vocês colocaram no evento, acho que o Diego, né, capitaneou Exato. faz algumas semanas ali no final de semana. Muito bom. Cara, quero agradecer imensamente aqui pelas respostas, por toda a colaboração. Acho que o pessoal ficou impactado aqui pelas respostas no chat, pela interação e também pelo número de pessoas que participou aqui, com perguntas. Algum recado final aí sobre o que você vê sobre inteligência artificial, não só para o iFood, mas como acho que a gente acabou começando aqui pelo uso de mais escala, de mais impacto, a hora que você falou da situação no Rio Grande do Sul. Mas que mais coisas que você quer deixar de recado final aqui? Cara, no meu caso é isso, Gui. Se você efetivamente perguntar, e cara, quando eu converso com o meu time da Prozos, você jura que os caras estão falando assim em outra língua, de tão avançado que eles estão? E quando eu caio para essa realidade, eu vejo assim, cara, que eu estou no step one de uma jornada, e acho que o papel que vocês têm, que a gente tem como comunidade, de uma maneira geral, é efetivamente esse um papel de troca, cara, da gente se ensinar, da gente aprender de maneira conjunta. Eu acho que a sociedade e o país como um todo ganha se a gente fizer isso. Eu não tenho interesse nenhum, né, da gente ter assim, eu quero guardar esse tipo de informação para mim, para o iFood. O iFood tem o maior interesse em trabalhar com inovação aberta e efetivamente pegar e falar, cara, eu quero que outras empresas peguem, entendam o que a gente está fazendo e repliquem dentro das suas companhias. Cara, o mercado é gigantesco. Então, esse para mim é o ponto número 1. E o ponto número 2 é isso, cara. Vamos ganhar dinheiro, vamos gerar emprego, vamos ser felizes no final das contas. Mas a gente não pode pegar uma tecnologia tão foda quanto essa que a gente está falando e ver o que está acontecendo em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, perdão, e o foco do uso disso daqui seja pura e simplesmente ganhar dinheiro, cara. A gente não pode ter acontecimentos como o que aconteceram essa semana e a gente está preocupado, só com o meu EBITDA. Não dá. O iFood está 100% mobilizado, cara, a gente está quase parando a companhia. Continue, velho. Deu tempo. É isso mesmo, a gente tem que aproveitar que a gente está discutindo de tecnologias de grande escala, né? Sempre falando muitas vezes do ponto de vista de negócio, né? Mas reparar que no fim do dia
a gente está fazendo os negócios para servir a sociedade, servir as pessoas, e talvez num olhar otimista de que essas tecnologias de fato possam trazer mais bem-estar, mais saúde e mais segurança para as pessoas. E convidar todo mundo aí que tiver alguma capacidade de ajudar de alguma maneira a situação toda que está acontecendo, seja usando tecnologia aqui disruptiva ou não, mas acima de tudo que isso possa nos unir como povo, como sociedade aqui. Quero agradecer demais o Marcos Gurgel, ao time do iFood pela parceria nesse material, convidar vocês a baixar o material e acionar ali. O Gurgel já deixou disponível também os contatos dele para que a gente continue essa troca. Muito obrigado, uma ótima É isso. semana para vocês. Tamo junto, turma. Um abraço. Valeu, valeu, Gui. Valeu, gente. Valeu.